Com certeza você já ouviu falar da tal revisão por pares, onde o cientista submete seu artigo, ele vai ser avaliado por seus pares, né, por seus colegas de profissão, e então ele vai ser julgado se ele merece ser publicado ou não. O sistema tem pontos positivos e pontos negativos, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao Ciência Underground, eu sou o João. E não se esqueça já de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo e também de contribuir com a vaquinha do Pirula que está rolando ainda. E não se esqueça também, continue visitando o canal do Pirula, vendo os vídeos, as playlists, tem playlist com tudo do Pirula que nem está aparecendo aí no card. Você consegue ajudar o nosso querido paleontólogo a ter aquele descanso merecido depois do problema de saúde que ele teve e que ele está agora em reabilitação, melhorando para voltar para a gente, beleza? Se você pode ajudar, seja financeiramente ou seja dessa outra forma alternativa, a gente agradece demais. Um outro recadinho antes de começar o vídeo é que, bom, como vocês notaram, tem uns assuntos mais, digamos assim, não muito científicos que eu acabo abordando aqui. E eu criei um segundo canal para isso, vou deixar o canal aqui, sugestão, se chama Operação Fogo no Céu, onde lá eu não vou ser um believer, mas eu vou contar os casos e dar a minha opinião. Mas como não é estritamente ciência, eu achei melhor criar um canal secundário para falar sobre isso. Então, se você gosta desse tipo de assunto, te convido a se inscrever no Operação Fogo no Céu. Mas dito isso, vamos para o vídeo. Bom, eu separei aqui alguns pontos, né? Vamos lá, você teve uma ideia, você acha que é uma ideia interessante, você desenvolve um manuscrito, tá tudo organizadinho, você então passa a buscar periódicos ali que você possa submeter o seu artigo, né? Que ele se encaixe na proposta daquela revista em questão. Sei lá, uma revista de física, você não vai mandar um trabalho estritamente de biologia, certo? Então, você acha uma revista que está dentro do escopo daquilo que seu artigo faz parte, você pensa, é uma boa ideia mandar para lá. E daí já começam os problemas, porque tem aquelas revistas que elas têm um prestígio maior, então os pesquisadores às vezes se sentem compelidos a produzir, mas buscar a publicar nessas revistas específicas e, assim, isso não é um problema em si, mas mentalmente isso pode fazer muito mal para o pesquisador, né? Só que tem um outro problema. Aqui no Brasil, os pesquisadores são muito cobrados por produtividade. Então, ao invés de ter tempo para unir um bom artigo, um artigo sólido, com base em dados bem sólidos e conclusões sólidas, para submeter para uma Science ou para uma Nature da vida, a gente não tem tempo, não tem recurso e cobra-se muito número de artigos publicados. Então você acaba tendo que publicar vários e vários artigos para crescer o seu currículo. Isso é uma realidade que assim, é triste, mas é verdade. Então às vezes você publica coisas menores ao invés de ter aquele seu tempo dedicado a um problema maior que você realmente gosta, que gostaria de resolver, de pesquisar aquele assunto. Então já começa aí. Um outro problema é que, assim, também, dentro do jogo científico, já teve casos disso, né? Algumas pessoas podem embelezar o artigo demais, podem forjar dados para que as conclusões pareçam brilhantes demais e com implicações demais para poder entrar numa revista de grande prestígio. Porque o revisor nem sempre, os revisores vão ter o tempo, e a gente vai entrar nisso também, vão ter o tempo e o acesso direto a, sei lá, o revisor não vai poder passar 3 meses fazendo um experimento para ver se a pessoa fez correto ou não. Então, mas enfim, uma vez que o seu artigo ele tá rascunhado, ele tá esboçado, e tá com uma carinha ali, você tem que submeter a uma revista, como eu falei. E a revista, no caso de artigos revisados por pares, ela vai selecionar alguns revisores. E esses revisores, a gente sabe, eles são pessoas, tá? Então, os revisores, eles têm concepções prévias e apego a ideias
quanto àquilo que eles vão avaliar. Eles são especialistas na área, mas eles têm suas próprias concepções. Então, de repente, um artigo que não é favorável a um ponto de vista que ele gosta, ele já não vai gostar muito daquele artigo. Isso é verdade, isso acontece em qualquer coisa, qualquer empreendimento humano, né? Tem o problema também que é a questão de conhecer os autores, então por isso que na maioria das revistas a pessoa que está revisando não sabe de quem é o artigo e a pessoa que mandou o artigo não sabe quem está revisando, né? Só o editor da revista é que sabe para quem ele mandou, de quem é o artigo, mas às vezes, eu digo por experiência dentro do que já vi na academia, a gente sabe sim de quem são os artigos eventualmente, e tem rixas entre grupos e isso acaba atrapalhando o que teoricamente seria o belo do processo, que seria julgar o que está escrito e não os autores por trás. Mas somos seres humanos e às vezes isso acontece. Eu diria que com frequência acontece, tá? Tem outro problema quanto aos revisores, que é o seguinte: o revisor não é pago, tá? Isso eu acho um absurdo, tem outras pessoas que não, mas eu acho um absurdo. Então, o revisor vai ter o tempo ali limitado para fazer a sua revisão, para trabalhar de graça, basicamente, enquanto quem vai ficar com qualquer eventual lucro não vai ser ele, muito menos o pesquisador que mandou o artigo também, porque o pesquisador não ganha nada com o artigo, tá? Quem ganha é quem tá, sei lá, a revista ali e tudo mais. Mas às vezes nem os editores da revista, e os revisores certamente não são pagos para trabalhar. Então, assim, você vai colocar todo o esforço da sua vida num processo de revisão por algo que está gastando o seu tempo, que você poderia estar fazendo outras coisas, e você, sabe, tá ali. Então, fica essa questão também, que daí eu já seria uma discussão à parte, né? Mas tem esse problema também da mão de obra gratuita, que eu acho. Tem colegas que vão discordar de mim, mas eu acho que é porque eles gostam de trabalhar de graça para os outros. Beleza, aí o revisor, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que pegar, tem que ler o seu trabalho, tem que ver se ele é condizente com a realidade do que se sabe no campo, vai olhar ali e checar se você está tirando as conclusões certas, se você descreveu as coisas de maneira correta, se a sua metodologia é apropriada para resolver o tipo de problema que você está propondo a resolver. Então, assim, o revisor vai ter um trabalho do cão e ele vai ter que chegar a uma conclusão. Não posso sugerir que o artigo seja publicado, ou seja, ele rejeita o artigo, ou ele fala, beleza, eu acho que o artigo pode ser publicado como ele está agora, ou o que é mais comum, que é o seguinte, tão comum quanto a rejeição, né? Rejeição é extremamente comum. E também é muito comum, tem a questão assim, ele manda pro editor, ele fala, olha, esse artigo eu acho que ele está dentro do que a revista precisa, seria legal, mas tem umas falhas aqui, vamos consertar. Então seria uma minor revision, né? Com revisões menores. Ou que também é muito comum, que é com revisões maiores. Às vezes o revisor encontra algum problema que ele acha mais grave, e daí tem que fazer, ele fala assim para o editor, olha, tem um problema aqui, vamos revisar isso com mais atenção, porque isso compromete o manuscrito. Então, ele vai entrar no processo, aquilo o editor vai pegar todos os comentários do revisor, vai te mandar de volta. Você, enquanto autor, vai ter que olhar e você vai ter que rebater ou então concordar. Isso é um saco, né? Mas tem que fazer. Tem que responder e tem que ser educado, blá, blá, mas o problema é que às vezes nem os revisores são educados também, né? Mas enfim. E aí você vai ver se você consegue convencer aquele revisor. E se ele tiver com má vontade, você nunca vai convencer, mas é o jogo. E aí, se você não convencer muito o revisor, às vezes o editor pode dizer, não, eu acho que esse artigo tá bom, vamos dar prosseguimento à publicação. Mas assim, então essa parte da decisão editorial, porque vai ter mais de um revisor, geralmente 2 ou 3, aí eles vão mandar os seus reports, né? Fala assim, olha, o artigo do fulano de tal, que eles não sabem quem é geralmente, é bem interessante, tal, mas isso e aquilo. Aí o outro vem, esse artigo não serve para nada. Aí vem um terceiro e fala, não, esse artigo é legal. O editor vai olhar aquilo e vai tomar decisão editorial. Esse artigo vai para revisão, esse artigo vai ser aceito, esse artigo vai ser rejeitado. Aí beleza, foi para revisão, você foi lá, ajeitou tudo, manda de volta, mesmo processo. Às vezes os revisores vão olhar de novo, às vezes, teoricamente, para ver ali se está tudo correto. Então depois o editor coleta isso de novo e ele toma a decisão dele. Vai ser publicado ou não, ou vai ser rejeitado. Veja, tem muito poder também na mão do editor. Então se o editor desconfiar de quem é o trabalho, e se não for uma pessoa que o editor goste, por exemplo,
Concorda comigo que pode acontecer do editor estar mais tendencioso a não aceitar o artigo ou implicar com o artigo, fazer a pessoa perder tempo? Porque às vezes não é nem o aceite, às vezes aceita a publicação, mas vai enrolar tempo e vai só por picuinha. Lamento dizer, isso acontece em ciência também, tá? Então não é só coisa de qualquer outra forma de trabalho que não seja a científica. Não, dentro do empreendimento científico isso acontece. E a minha ideia com esse vídeo é trazer o real de como ela acontece na academia. A gente não tem nenhum privilégio, ninguém é super-humano, tá? Todos têm um ego muito inflado e somos falíveis. Então, esse tipo de problema existe também na academia. Aí, enfim, beleza. Veio ali o processo passou por tudo isso, o editor concordou, beleza, deu parecer favorável, ele vai para a editoração, enfim, vai passar pelos processos finais editoriais, que aí os autores já não tem muito a ver com isso, né? No final eles vão mandar um pré-proof para você dar uma lida e ver se tem mais alguma alteração menor que pode ser feita. E daí depois o artigo vai ser publicado, ele está disponibilizado. O que é que acontece às vezes? E tomem cuidado. Tem gente que acha que porque foi publicado, aquela é a coisa mais correta do momento. E não necessariamente. Eu digo sempre isso, não interessa quem são os autores, não interessa onde foi publicado, não interessa quando foi publicado. O que interessa é o problema, a solução proposta, se os métodos são bons o suficientes para resolver aquela questão proposta. E onde estão os buracos? Tá? Um bom artigo, ele vai trazer respostas? Vai, mas ele também vai levantar perguntas e ele vai dizer onde ele falha, tá? Porque é a honestidade intelectual. Um artigo muito belo, onde tudo se encaixa, onde não tem buraco nenhum, suspeite, porque é provável que tinha buraco e taparam de uma forma ou de outra, tá bom? Então, essa parte é importante o público entender. Não é porque foi publicado na Nature que é verdade absoluta. Pelo contrário, inclusive tem casos de fraude recente na paleontologia, por exemplo. Então, entendam essa parte e também entendam uma outra coisa. Muitas vezes vai ter um press release, né, para a imprensa, vai ter entrevista com o autor e às vezes alguns autores eles podem falar coisas que não passou no crivo da revisão. Isso é um outro perigo, né? Ou eles podem dar interpretações para o público que não estão no artigo original porque a comunidade de revisores pelo qual aquele artigo passou, falou, não, isso não está correto, mas o pesquisador pode, isso não é tão comum, mas acontece, falar para a imprensa algo que não estava no artigo. Então é preciso ter também ciência de que esse tipo de problema pode acontecer. Então quer dizer que o peer review não serve para nada e deveria ser abolido? Ele não deveria ser abolido, mas ele deveria ser melhorado de alguma forma, tá? De tal maneira que talvez essa interação entre a opinião do revisor, né, e dos autores se torne mais pública para coibir atitudes mesquinhas. Talvez essa seria uma via, né? Então, hoje algumas revistas, acho que a PeerJ, por exemplo, além do artigo, você tem lá o processo de revisão. Dá para você ver publicamente quem foram os revisores, quais foram os comentários. Então, eu acho que se você fosse xingar alguém sabendo que isso ia ser publicado na internet, talvez você pensasse duas vezes antes de ser um idiota completo e xingar um pesquisador no começo de carreira, por exemplo. Né? Porque às vezes o revisor está revisando um artigo de alguém que está no começo da carreira e se sente poderoso por isso e é um babaca e tudo mais. Mas o processo, ele é importante. Ele só não garante infalibilidade. Não é porque passou pelo peer review que aquele artigo, meu Deus, uau, que coisa fantástica. Eu digo isso como alguém que está dentro do campo da ciência, que está passando por esse processo e que já passou eventualmente por esse processo. Lutamos sempre pela melhoria. O propósito do vídeo não é para que vocês suspeitem agora de toda a ciência, é para que parem com essa ingenuidade também de achar que tudo que a ciência faz é perfeita, porque não existe a ciência. Existem os cientistas que estão fazendo ciência. Ciência não é uma entidade que está lá e que o cientista pega alguma coisa e puxa lá de cima e traz para a Terra, para o mero mundo dos mortais. O cientista não é aquele que tem o contato com o mundo etéreo da ciência e é um mensageiro divino, tá? Não, pelo amor de Deus, isso é uma versão extremamente romântica e eu diria até meio um pouco que estúpida do processo de fazer ciência. E
não caiam nesse conto também. Então é sempre melhor ver a complexidade, ver os tons de cinza e espero que esse vídeo foi uma grande reclamação contínua, porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer é reclamar da academia, e não é um desencorajamento, mas é um pedido, uma proposta e um convite à reflexão, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe, deixa aí o seu comentário também, suas dúvidas, suas frustrações, o que você acha sobre esse assunto, que eu prometo que eu vou dar uma lida. Não se esqueça de se inscrever lá no canal Operação Fogo no Céu se você tiver interesse de tratar de outros temas que não são estritamente científicos, né, ou estritamente nesse tipo de vídeo que você viu aqui. Vejo você na próxima, valeu, tchau, tchau.